que é uma interrupção? Uma interrupção é um stop aí, é uma parada de emergência, tá? Então a gente para o nosso código, né? É uma parada de emergência. Eu vou explicar com detalhes aí para vocês essa estrutura aí das interrupções. Então, falando de interrupções nos microcontroladores, hoje temos aqui uma parte de conceitos iniciais, características, as interrupções em si, como que a gente trata essas interrupções, né? E falando aqui de interrupções, nós abordaremos aqui os vetores, os tipos, os funcionamentos, os registradores também, que a gente usa para configurar algumas interrupções. Claro que não dá para a gente ver todas, o importante é que a gente entenda o que a interrupção faz, porque aí eu terei a mesma tratativa para todos os periféricos, né? Então, hoje a gente vai aprender um periférico e usar a interrupção desse periférico, e claro que essa interrupção, o procedimento, ele é o mesmo para todos os outros periféricos. Vamos avançar um pouquinho também no quesito de linguagem C, tá? Vamos falar um pouquinho de máscara, de bits e macros. Exemplos e um projetinho bem legal aí para vocês com efeitos de LEDs. Então, começando com a pergunta, né? O que é uma interrupção? Então, interrupção, olha só, é uma parada de emergência na execução de uma rotina que ocorre por um fato interno ou externo. Então, atualmente, né, no estágio que vocês estão, essa parada de emergência na execução de uma rotina, que rotina é essa? É o bloco principal, né? Então, o bloco principal, o void main, é que vai parar, né? Então, eu tenho lá dentro do void main a parte do setup e o loop infinito. Então, geralmente, o microcontrolador ele vai estar executando as ações lá do laço infinito. Então, é lá no laço infinito que eu vou ter essa parada de emergência. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho essa parada de emergência e aí eu vou ser desviado para uma subrotina, né? Então, na verdade, a interrupção, ela faz com que o código que está rodando lá no laço infinito, ele vai parar, né? E ele vai ser desviado para uma outra rotina, né? Que é uma subrotina, uma função, que vai atender às ações que nós programamos para aquela interrupção, né? Aí vai ter que entender o porquê que aquele periférico está gerando a interrupção e qual é a utilidade que eu vou ter, né, desse periférico que está gerando essa interrupção. Então, vamos começar com um conceito aqui inicial. Então, nós temos aqui duas pilhas de memória de programa. Então, elas estão separadas em duas partes, tá? Então, a memória de programa é a nossa memória ROM, né? A memória do tipo flash, essa memória de programa. Então, eu tenho aqui um lado, esse lado mais amarelinho, são as instruções, é o conteúdo que eu tenho armazenado, né, num determinado endereço, né? O lado que está azul aqui é o endereço. Geralmente os endereços a gente usa no sistema de numeração hexadecimal, tá? Por isso tem esse 0x aqui, né? E aqui de instruções, eu chutei aqui instrução 0, 1, 2, 3, né? Então nós, né, só para entender qual é a lógica, né? Vamos imaginar que aqui no bloco main, né? Então, essa parte que vocês estão vendo é o bloco main. Então, ele começa a executar a instrução 0, 1, 2, 3, chegou na 10. E olha só, na 10 ele dá um go to para o endereço 101. Então, ele volta, né? Então, ele volta lá para o endereço e fica. Isso aqui é um loop infinito, né? Que está acontecendo. Vamos imaginar que, sei lá, tem um LED piscando. Tem um LED que está ligando e desligando, né, nessas instruções aqui. Essas instruções no laço infinito, elas estão simulando aí um LED que liga e desliga, né?
E o que é essa pilha de memória do lado direito aqui? É a mesma pilha dessa aqui, porém eu separei em duas partes porque o nosso slide, né, ele não tem um comprimento aí para aparecer, né, todas as informações aí na mesma coluna, né? Então eu separei em duas colunas aí. Mas é a mesma pilha de memória, o que mudou os endereços, né? Então, e esse bloquinho, esse bloco que está escrito rotina de tratamento da interrupção, é justamente o que ele vai fazer quando houver uma interrupção. Então, são ações, né, instruções que ele vai executar, né? Então, aí terminou, ele tem que voltar lá para o bloco principal, né? Então, essas memórias é a mesma, né? Então, esses dois desenhos aqui, eles representam a mesma memória, né? No caso aí, a memória ROM, a memória flash, tá? Então, vocês estão vendo que os endereços da rotina de tratamento de interrupção, eles são mais altos, porque geralmente as rotinas, as funções, as interrupções, o compilador ele reserva lá os espaços mais embaixo da pilha, né? Da pilha de memória, os endereços mais altos lá da pilha de memória, tá? Por isso que eu separei aqui esse bloquinho, que é a rotina de interrupção, e o do lado esquerdo aqui é o nosso voidman. Agora, vamos supor que um determinado periférico, ele aciona a interrupção, né? Então, um periférico qualquer aciona a interrupção. Por quê? O periférico, ele acionou a interrupção. Por quê? Porque ele quer usar o processamento. Ele quer usar processamento, né, da informação dele. Então, um determinado periférico, ele acionou a interrupção. Em que momento? Ele espera um momento certo? Não. Ele não espera um momento certo. É em qualquer momento que isso aí pode ocorrer. Então, aqui eu estou colocando como exemplo a instrução 5, que está no endereço 106. Então, nesse momento, ele acionou a interrupção dele. O que acontece nesse momento? O nosso programa, ele salva o endereço da onde ele executou a última instrução no momento que a interrupção foi acionada. Então, a interrupção foi solicitada aqui por um periférico X, na instrução 5. Então, ele terminou a instrução 5, armazenou o endereço 106. Então, é esse endereço que vai ser salvo. Depois, é feito um desvio para a rotina de interrupção. Então, o programa, o processamento agora, ele vai ser usado na rotina de tratamento da interrupção. Então, existe um desvio, né? Então, eu estava aqui no endereço 106, opa, ele deu um salto para o endereço 501. Então, quem determina esses endereços aí é o compilador, né? O compilador que vai determinar também esses endereços aí. E ele vem aqui para o endereço 501 e começa a executar as instruções da interrupção que esse periférico acionou. Ah, mas o que ele vai fazer aqui? Que instruções são essas? Depende, né, do periférico. Né? Então, o que eu quero executar no tratamento de interrupção vai depender do meu projeto, né, dessa minha interrupção, desse meu periférico. Então, ele começa a executar as instruções no bloco de interrupção. Né? Então, ele vai descendo, descendo. Chegou aqui no final, tem uma instrução que se chama Rectify. Essa instrução, ela é uma das 35 instruções que nós temos no set de instruções do PIC família 16 aí. O que o Rectify faz? É uma instrução que ela busca o endereço de retorno. Por que ele não saiu no endereço 106? Ficou salvo esse endereço. Então, ele tem que buscar essa informação.
Por que ele busca essa informação? Porque aí ele volta para o endereço seguinte, dá continuidade da onde ele parou. Né? Por isso que essa instrução ela é sempre utilizada no final do tratamento de rotina de interrupção. Retivai. E essa instrução o que faz? Busca o endereço do retorno, porque ele tem que voltar no momento seguinte ao que ele saiu. Né? Então, se ele saiu no 106, ele tem que voltar e dar continuidade na instrução 6, 7, 8, 9, 10. Né? E aí ele volta novamente. Então, após o término da rotina de interrupção, ele volta no bloco principal, lá no laço infinito, e repete, fica lá, executando as instruções que foram programadas no laço infinito. Tá? Então, essa é a tratativa, né? Essa é o funcionamento de uma interrupção qualquer. Aí, qualquer periférico, ele pode gerar uma interrupção. Né? No nosso microcontrolador, nós temos 15 periféricos. Então, claro que a gente vai usar a interrupção referente ao projeto que eu estou utilizando. Né? Uma outra maneira de analisar a interrupção é através de um circuito lógico. Ó. Então, aqui eu tenho um circuito lógico com uma lógica OR. O que essa lógica OR faz? Ela está concentrando sinais dos periféricos. Então, eu tenho aqui um periférico timer, um periférico counter, um periférico USART, um periférico AD, né? Tem vários periféricos, né? Total 15. E esse sinalzinho que está saindo desses periféricos é justamente o nível lógico que vai avisar a CPU que algum periférico solicitou a interrupção. Né? Então, quando o void main, aqui está o setup, né, do void main, e aqui está o laço infinito. Nesse laço infinito, ele está invertendo o nível lógico do port D a cada 3 segundos. Né? Aqui está o bloco da interrupção, mas a interrupção ainda não foi acionada. Então, o periférico, nesse exemplo aqui, ó, é o periférico do conversor AD, conversor analógico para digital. Olha só, ele gerou um nível alto ativando a interrupção dele. Então, esse nível alto ele vem para a lógica OR e ele vai sair aqui, né? A saída da OR está ligada na CPU. Então, esse nível alto do periférico 15, que é o conversor AD, solicitou um pedido de interrupção para a CPU com esse nível alto aqui. É isso que ele fez. Solicitou um pedido de interrupção da CPU. E aí, o que o pedido de interrupção faz? Ele para o nosso bloco principal e o código vai ser desviado para as ações da interrupção. Então, o código do laço infinito vai parar momentaneamente, a interrupção vai ser atendida. Uma ação que a gente não pode esquecer é zerar esse nível alto que o periférico gera. É justamente essa informação que está aqui, ó. Então, toda interrupção gerada por um periférico, nós que temos que colocar em nível baixo no bloco de tratamento da interrupção. Mas isso aqui a gente vai ver com mais detalhes, tá? E quando terminar de tratar as ações da interrupção, o programa volta para o bloco principal, que, no caso, ele volta aqui para o IO1. Ele volta aqui para o IO1 e fica no laço aqui infinito do IO1, que é inverter o nível lógico do port D a cada 3 segundos ou 3.000 milissegundos. Então, todo periférico gera esse nível alto.
Hoje nós vamos trabalhar com uma interrupção que se chama externa. Por quê? Existem as interrupções internas e as externas. As internas, quem geram essas interrupções são os periféricos que estão aqui dentro do microcontrolador, tipo timer, contador, comunicação, conversor AD, conversor DA, né? Então, os periféricos que estão aqui dentro, eles geram interrupções que a gente chama de interna. Aí tem esse ou externamente. O que significa isso aqui? Eu posso gerar uma interrupção externa. Então, eu que tenho que gerar um nível lógico. E eu vou gerar um nível lógico nesse pino 33. Né? Porque esse pino 33, ele tem uma tratativa para interrupção externa. Por isso que esse pino ele é RB0/int. Então, ele é multiplexado. Ele tem a função de pino digital, RB0, e tem a função de int, que é interrupção. Então, eu posso gerar uma interrupção externa, né, através de um sensor. Claro, eu vou pegar um sensor e ligar, né, nesse terminalzinho aí. Então, sempre que ocorre uma interrupção na família 16, no nosso caso específico 16F877A, existe um vetor de interrupção que a CPU faz o desvio. Então, a CPU ela vai fazer o desvio para o vetor de interrupção 4H, endereço 4 em hexadecimal. Então, olhando a pilha de memória de programa, que é essa aqui, o endereço 4, olha, ele tem um nome que se chama interrupt vector, é o vetor de interrupção. O que é salvo nesse vetor? Porque aqui é um endereço apenas. Aqui não cabe uma rotina de interrupção. Aqui eu tenho um endereço só. Né? Um endereço só que nós temos aqui. Então, o que é colocado aqui? O desvio que ele tem que ir para atender a interrupção. Aquele salto que ele dá, né? Então, aqui eu vou ter o endereço que ele tem que ir. Ele tem que ir para o endereço, sei lá, esse aqui, ó, 17FFH. Então, ele tem que vir para esse endereço. É aqui que vai estar a informação para o endereço que ele tem que ir para atender as ações dessa interrupção que foi gerada. Né? Então, a gente chama isso aí de vetor de interrupção. Então, o endereço 4, ele é reservado para o vetor de interrupção. E existem diversos tipos de interrupções, vai depender do periférico, né? Então, da função do periférico, que nem o timer, o que ele faz? Ele gera tempos, né? Então, são temporizadores, né? Então, timer 0 é um, timer 1 é um outro timer 2 é um outro timer, né? A externa é o que a gente vai começar a trabalhar hoje nessa externa, que ela é bem simples aí da gente trabalhar e entender. Tem outros periféricos que também executam as interrupções, né? No caso aí desse nosso são 15, né? Tem por mudança de estado, de pinos, tem de porta paralela, tem de conversor AD, tem de comunicação serial tanto na recepção quanto na transmissão, tem de comunicação SPI e 2C, que são outros padrões de comunicações. Tem de módulos PWM, tem dos outros timers, tem de memória EEPROM, memória flash, tem de colisão de dados e barramento, tem interrupção para comparadores, então tem várias interrupções que a gente pode utilizar. Então, com a interrupção, eu consigo otimizar o uso do processamento. O processamento ele não fica só para as ações que estão no bloco principal. Então, com a interrupção, eu consigo compartilhar tempos de processamento de instruções entre os periféricos. Porque eu não fico travado só lá no bloco principal. Imaginem quando vocês criam um delay lá no bloco principal. Quando vocês criam um delay,
no bloco principal, vocês estão parando, né? Literalmente as instruções. Você não consegue fazer mais nada enquanto aquele delay não terminar. Com a interrupção, você vai conseguir executar as ações da interrupção, mesmo que você estiver travado num delay lá de 1 hora. Vamos supor que você criou um delay de 1 hora. A interrupção vai ser atendida no momento que você acionar ela, mesmo com um delay de 1 hora. Então, como que é o funcionamento, né? Então, a gente faz uma comparação com instalações elétricas, né? Então, uma instalação elétrica tem lá o quadro de distribuição de força. Esse quadro de distribuição de força, ele tem um disjuntor geral, que hoje em dia é o DR, né? Vocês têm que colocar um DR aqui, um disjuntor diferencial, e temos chaves para os circuitos, né? Aí eu tenho, sei lá, uma chave para o quarto, uma chave para a cozinha, né? Um disjuntor, né? Para a cozinha, um disjuntor para a sala, um disjuntor para iluminação, outro para tomada, um para o chuveiro, um para a máquina de lavar louça e assim por diante. Então, as interrupções, elas têm um princípio semelhante. Por quê? Existe uma chave geral das interrupções. A chave geral, ela se assemelha ao nosso disjuntor geral, que esse disjuntor, o DR, ele desliga tudo. Né? Então, se a chave geral não estiver ligada, nenhuma interrupção vai ligar. E nós temos chaves individuais para cada periférico. Então, cada periférico tem a sua chave individual. Então, se eu quero trabalhar com alguma interrupção, eu tenho que ligar a chave geral e tenho também que ligar a chave do periférico que eu quero utilizar. No caso aqui, eu estou dando o exemplo do timer 0. Geralmente, esse bit que liga as chaves, o nome dele termina com IE. E esse IE é de Interrupt Enable, né? Que é a habilitação de interrupção, IE. Então, agora olhando para o circuito digital aí do microcontrolador, nós temos aqui esse interrupt request, ele é um periférico. Vamos supor que isso aqui é o timer. Né? Timer. Um timer qualquer. Esse timer, ele tem que avisar o processamento, a CPU, quando ele chegar no tempo que ele foi programado. Que a gente chama de estouro, né? Quando esse timer chegar no tempo de estouro dele, ele vai gerar um nível alto aqui, né? Então, ele vai gerar um flag de interrupção, que é esse amarelinho aqui, ó. IF, Interrupt Flag, né? Que é o flag de interrupção. Esse nome, ele também faz parte dos nomes aí dos bits que a gente utiliza até para ajudar, né, na identificação desses bits aí. Então, quem gerou esse flag é o periférico. E o que eu preciso fazer para essa interrupção chegar lá na CPU? Eu tenho também que habilitar o IE dele, que é o Interrupt Enable dele, desse periférico. Cada periférico tem uma chave que se chama Interrupt Enable. E cada periférico gera o seu flag. Aqui tem um circuito bem mais animado aí para vocês entenderem, né? Mas eu coloquei também aí o circuito do datasheet. Esse circuito ele tem os flags, que nem esse primeiro aqui, ó. Ele tem esse nome aqui, ó, EE e F. Esse é o flag que ele é ativo, ele ativa a interrupção da EEPROM. E para o sinal que for gerado da EEPROM chegar lá na CPU, eu tenho que ligar a chave do periférico, que é a EE e E, né? Interrupt Enable. Eu tenho que ligar essa chave aqui.
E eu tenho também que ligar, se a gente seguir esse circuito, uma chave aqui, ó, que se chama chave geral dos periféricos, essa aqui, PEE. Essa chave, ela controla todos esses periféricos aqui, ó. Né? Porque, ó, se ela estiver aberta, não adianta eu trabalhar com as interrupções desses periféricos aqui, porque nunca ela vai chegar na CPU, porque o objetivo é que esse sinal de interrupção chegue aqui, ó, na CPU. E a gente precisa habilitar mais uma chave, que é aquela geral, né? Seria lá o DR da instalação do quadro de força, tá? É a chave geral, que é o GIE, né? De General Interrupt Enable. Né? Aqui é o PIE, que é o Peripheral, né? P de Peripheral Interrupt Enable. Então, é um conjunto de periféricos que estão atrelados a essa chave aqui. Agora, o timer 0, a interrupção que a gente vai trabalhar hoje e outras interrupções que nós temos aqui, olha só, se a gente seguir o circuito dela, ela não passa por essa chave PIE. Então, eu não preciso habilitar essa chave. Eu só preciso habilitar a chave do periférico, que nem hoje nós vamos habilitar essa chave aqui, ó, int E, ligar ela, e vamos ligar também essa aqui, que é o GIE, a chave geral. Por quê? O sinal que eu for ligar aqui, né, porque eu vou ligar nesse pino aqui um sensor, né, um sensor qualquer. E o sinal de interrupção, ele tem que passar pela chave e passar pela chave geral e chegar aqui na CPU. Esse caminho de wake up aqui é outra história, tá? Isso aqui é um modo de economia de energia, que é o modo sleep do microcontrolador, e para acordar o microcontrolador, quando ele entra no modo economia, que é o modo sleep, eu tenho que gerar uma interrupção, e geralmente a gente usa interrupções externas, aí tem que ser uma dessas aqui, que passa por esse caminho aqui, ó. Né? Que aí não depende de nenhuma chave, porque no modo de economia, o microcontrolador ele não está processando informação. Esse é o circuito real mesmo, lógico, das interrupções. Então, aquelas chaves, elas são as lógicas AND. Né? Então, hoje, ó, nós vamos trabalhar com esse aqui, ó. Com essa E aqui. Essa E que a gente vai habilitar, e nós vamos habilitar a geral, que é essa aqui, ó. Então, olha só, eu tenho GIE, que está controlando a chave geral. Por quê? Para o sinal sair aqui e ir lá para a CPU, né? Meu pedido de interrupção. E o periférico que está ligado aqui, nessa lógica aqui, é a interrupção externa. É um pino externo, né? Que ele vai gerar aqui o int F. E o int E tem que estar em 1. Eu tenho que colocar esse int E em nível alto. Eu tenho que ligar ele, o GIE também, né? Tem que colocar ele em 1, nível alto. Porque se eu colocar nível alto em uma entrada de uma lógica E, a outra entrada vai deixar passar a informação que tiver na entrada. Se for 0, é 0. Se for 1, é 1. Agora, se tiver zerado, né, uma das entradas, aí a saída sempre vai ser 0, né? Essa é a lógica E. Então, o primeiro registrador que a gente vai trabalhar, o nome dele é o intcon. E esse é um registrador importante porque nele nós temos o controle da chave geral, que é a GIE, que é o bit 7, ó. E temos a PEIE, que é a chave geral daquele conjunto de periféricos. Então, o intcon, ele tem no bit 7 a chave geral e no bit 6, que é esse aqui, a interrupção dos periféricos. Então, 0 desabilitado, 1 habilitado, né? Para
todos esses bits aqui. Então, comandos responsáveis pela configuração das interrupções são esses dois, GIE e PEIE. Como que eu ligo a chave geral? Eu ponho o nome do registrador, que se chama intcom, ponto, nome do bit, que é GIE, igual a 1 ou 0, né? Então, no caso, eu quero habilitar, então eu coloco 1. intcom.PEIE igual a 1. Esse aqui é o bit daquela chave dos periféricos que estão daquele lado esquerdo. Então, se eu colocar 1, eu habilito também a interrupção daqueles conjuntos de periféricos. Claro que a gente ainda precisa habilitar do periférico que a gente vai trabalhar, ou dos, né, periféricos. Aqui é o mesmo registrador, ó, continua sendo o intcom, só que agora o foco é no TMR0 IE, olha lá, TMR0 timer 0, IE interrupt enable. Então, o nome do bit, ele já nos dá a informação do que ele faz, né? Então, se eu for trabalhar com timer 0, que é o próximo assunto da nossa aula teórica, eu vou trabalhar com esse bit, eu vou ter que colocar ele em 1, né, para habilitar ele, né? Então, eu vou ter que escrever lá, intcom.tmr0ie igual a 1. E o flag dele é o bit 2, né? Esse aqui é o bit 1, esse aqui é o bit 2 desse registrador. O bit 2, que eu posso também chamar de intcom.tmr0if, né? Ah, mas esse flag, quem gera ele não é o próprio periférico? É, mas nós temos que testar ele, né? A gente vai usar justamente esse flag para saber se a interrupção veio dele, né? E se veio, nós zeramos esse flag lá no tratamento da interrupção. O timer 0 também, ele gera esse flag no estouro dele, que está aqui, né? Então, quando a contagem estoura, o que é estourar a contagem? Ele tem um registrador de 8 bits, a gente chega no máximo a 255. Se eu somar mais 1 no 255, ele volta para o 0, porque o 256 eu precisaria do 9º bit, nós não temos, aí zera tudo, né? Então, esse momento do 255 mais 1, ele volta para o 0. Esse é o momento do estouro, é o momento que é gerado o flag de interrupção. Nesse momento, esse bit aqui, ele vai para nível 1 e aciona a interrupção da CPU, claro que se a chave geral da interrupção estiver ligada, né? Então, é só um exemplo, porque hoje nós não vamos trabalhar com timer 0. Tá? Então, como é que eu trabalharia com o timer 0? Como é que eu iniciaria a configuração para trabalhar com interrupção do timer 0? Eu pego o bit IF dele, que é o intcom.tmr0if igual a 0. O flag eu sempre zero ele lá no setup, né? Os flags de interrupções. E eu tenho que habilitar o IE dele, né? Se eu for trabalhar com interrupção do timer 0, eu tenho que pegar o bit IE dele, que no nosso caso é o TMR0IE, e colocar 1 nele. Aí eu habilito. Aí quando ele gerar o estouro, aí o flag vai para 1. Agora, o foco hoje é aqui. O foco hoje é a interrupção externa, né? Para vocês começarem a aprender e entender a interrupção. Então, na interrupção externa, eu vou trabalhar com o bit 1, que é o IF, só que justamente essa interrupção, ela não tem o I de IF aqui. É a única que não tem o I. E do int-e, que é também não tem o I de nome. Então, só tem o E de enable e o F de flag, né? Então, essa interrupção que nós vamos trabalhar hoje tem o bit 4, que é o int-e,
ele habilita essa interrupção externa, e tem o int_f, que é o bit do flag. Como é que eu manipulo esses bits? Eu tenho que pôr o nome do registrador, que continua sendo o int_com, ponto nome do bit, que é o int_e, e int_com.int_f. Então, é dessa maneira que eu manipulo os dados nesses 2 bits aí. Então, falando um pouquinho dessa interrupção. Sabemos que todas as interrupções que ocorrem dentro do nosso microcontrolador são geradas por causa dos flags. Então, aquele nível lógico que cada periférico gera é o bit IF. Né? Então, no caso da microchip, ela determina os nomes aí que ela vai colocar lá nos registradores e ela inclui o IF lá no final do nome. A interrupção externa RB0/int não é diferente dos demais. Ela internamente possui também o bit de sinalização de status que informa ao microcontrolador que ocorreu uma mudança do nível lógico no pino de interrupção. Né? E essa mudança de nível lógico do pino de interrupção vai gerar a interrupção. Então, eu vou ter que ter uma ligação física no pino 33 de um sensor. E claro que, se o sensor for mecânico, eu tenho o problema do bounce. Né? Então, ela vai entender vários níveis se a gente não corrigir o bounce aqui, no pino 33. Se eu usar um sensor óptico, não, né? Um sensor de tecnologia óptica não tem problema de bounce. Mas é nesse pino que eu tenho que usar para gerar a interrupção. Então, os registradores que estão associados a essa interrupção que a gente vai começar a trabalhar hoje. Né? Quais são esses registradores responsáveis? Né? Então, primeiro, eu tenho que habilitar a chave geral. Então, o int_com.ge eu tenho que colocar 1. E o int_com.pie? Eu coloquei 0 aqui porque esse periférico é aquele que está do lado direito. Então, não é necessário habilitar ele porque ele não faz parte, né? O circuito dessa interrupção externa, esse bit PIE não vai bloquear a passagem dessa interrupção, porque ele só bloqueia aqueles periféricos do lado esquerdo. Então, para essa interrupção, não é necessário habilitar esse bit. Registradores responsáveis pela habilitação agora da interrupção que eu quero trabalhar. Então, essa parte de cima é para trabalhar com interrupção. E essa de baixo é para trabalhar com uma determinada interrupção. Então, eu tenho que fazer os 2 ajustes. Então, no nosso caso, é a RB0/int. Então, nós vamos pegar o bit int_e, colocar 1, porque com esse 1 eu estou habilitando a interrupção desse periférico, que é a interrupção externa. O flag de interrupção dele, eu zero, né? Eu tenho que zerar ele no setup e depois eu tenho que zerar ele quando eu for executar também a interrupção. E como ele é um pino de entrada, eu vou ligar um sensor, o tris do pino RB0 ou do bit 0, do tris do porte B, tem que ser 1, que é a entrada, né? Que eu vou ligar um sensor. Importante, dentro de uma rotina de interrupção, devemos necessariamente apagar o flag que acionou, que é colocar 0 lá no bit F. Esse apagar o flag é colocar 0 no IF. Senão, eu vou criar um loop infinito que nunca mais para. E que esse loop infinito vai fazer o quê? Ele vai sair da interrupção e vai voltar. Vai sair, vai voltar, vai sair, vai voltar. Ou seja, ele vai travar o seu código. Tá? Então, ele vai gerar esse travamento aí do seu código. É o loop infinito.
que vai criar do bloco principal para a interrupção e vice-versa. Então, o que é que a gente tem que fazer quando, né, a gente trabalha com a interrupção? Primeiro, existe agora a função de interrupção, que se chama void interrupt. Então, e eu tenho que escrever desse jeito aqui, eu não posso mudar, tem que ser igualzinho do jeito que está aqui. Eu tenho que escrever void interrupt, abre e fecha parênteses, e as chaves, né? Então, e aqui dentro eu coloco as ações que eu quero realizar quando essa interrupção for ativa. E eu não posso esquecer desse detalhe, limpar o flag da interrupção, que é colocar 0 no flag que acionou ela, que nesse exemplo é o timer 1 aqui desse exemplo, tá? Esse flag aqui, TMR1 e F do registrador PIR1 é do timer 1. É só um exemplo. Mas toda interrupção vai ter o seu flag e a gente vai ter que zerar ele. Eu posso zerar ele logo aqui no começo, ou no final, ou no meio. O importante é que eu zere o flag dentro desse bloco aqui. No caso da interrupção externa, essa RB0/int, nós temos o seguinte tratativa, né? O que a gente vai fazer dentro do void interrupt? Então, através do teste de condição, if, eu testo o flag. Né? Se eu estou trabalhando com uma única interrupção, nem é necessário testar esse flag. Esse flag, esse teste condicional if, ele é usado dentro do void interrupt quando nós estamos trabalhando com 2 ou mais interrupções. Por quê? Se eu estou trabalhando com 2 interrupções, as 2 interrupções vão vir aqui para essa função. A função é comum para todas as interrupções. E é aqui dentro que vai ter a decisão de qual interrupção que foi acionada. Se eu estiver trabalhando com mais do que uma, né? 2 para frente. No caso de uma apenas, não tem problema, porque eu vou saber que é aquela que gerou a interrupção, então eu já vou tratar a interrupção. Nesse exemplo aqui, eu já estou fazendo o teste, mesmo com uma, não tem problema, né? O teste do flag. Então, é o intf, né? O intf, se ele tiver 1, ele vai executar essas ações aqui, ó. Essas são as ações para a interrupção externa, que é inverter o bit 1 do porte C e é zerar o flag, né? Eu não posso esquecer de zerar esse flag, senão ele vai voltar para cá de novo, várias vezes. Aí a gente cria um laço infinito para isso. Então, vamos agora executar um exemplo para o tratamento da interrupção RB0/int. Então, utilizaremos o microC, teremos 2 ações, ó. Um LED piscando, né, a cada 1 segundo, através da função delay. Então, isso aqui vai estar lá no main. Né? Então, aqui, esse LED vai usar o bloco principal, o main. O outro LED, eu vou controlar ele pela interrupção externa. Então, sempre que eu apertar o botão, que vai gerar a interrupção externa, o LED vai inverter o estado dele, né? Se ele estiver aceso, ele apaga. Se estiver apagado, ele acende. Como é que fica esse código aí? Primeiro, todas as funções, inclusive a interrupt, eu tenho que começar a digitar elas primeiro. Depois, por último, o void main. Então, a gente começa a digitação do código aqui, começando com o void interrupt. E aí, nós colocamos as ações que eu queira, né,
para tratar essa interrupção. No nosso caso, é a interrupção externa. Então, o flag que eu vou testar é o int_f. E se isso aqui for verdade, o que ele vai fazer? Ele vai inverter o nível lógico do RD2. E vai zerar o flag, né? Senão ele não sai daqui mais, né? Ele fica travado indo e voltando. Depois eu venho aqui para o void main, faço todo o setup, né? Então agora, fora o setup dos pinos, nós temos o setup da interrupção, que é o GIE habilitado, é o PIE não é necessário para essa interrupção, o int_e é a interrupção que eu vou trabalhar, né? A chave da interrupção. O GIE é a chave geral. O int_f é o flag, eu estou inicializando já ele com 0. Por quê? Senão ele já entra na interrupção, né? Se ele inicializar com 1 aqui. Então eu já inicializo ele com 0. No laço infinito, olha só, nós temos um delay de 1 segundo controlando o liga e desliga do pino RD0. Né? Então eu tenho aqui um pino RD0 que ele está invertendo a cada 1 segundo. Agora, com os recursos da interrupção, no nosso caso a interrupção externa, eu poderia pôr um delay aqui de 10 horas. E se eu acionar a interrupção externa, eu consigo controlar esse pino aqui, RD2, numa boa. Porque o delay não vai travar a minha interrupção. Porque a lógica da interrupção é aquela estrutura que nós vimos lá nos primeiros slides. É a parada de emergência. Mesmo com o delay? Mesmo com o delay. O delay são instruções de NOP, que é No Operation. Então, na verdade, quando vocês escrevem delay, vocês criaram loops de repetição de instruções que não fazem nada só para perder tempo, só para gastar tempo. Porque cada instrução é meio microsegundo. Então, você cria lá laços e laços e laços de meio microsegundo cada para gastar o tempo que vocês colocaram aqui. E a interrupção quebra esse laço também, não tem problema. A interrupção vai parar, né, essa repetição desse delay e vai atender a interrupção numa boa. Então, esse código aqui é o primeiro código que eu acho super importante vocês compilarem e entenderem mesmo esse funcionamento desse código aqui. Ele vai ser o sucesso do entendimento para as próximas interrupções. Então, de interrupção, esse aí é o assunto, né, de hoje. Agora eu vou falar um pouquinho de operadores que a gente vai utilizar aí para montar umas macros aí, que pode aparecer em alguns códigos aí. Então, o primeiro operador é um operador bitwise, que é um operador bit a bit, que é o operador de deslocamento. Então, registradores de deslocamento lá das aulas de eletrônica digital, que vocês tiveram, ou quem está tendo, ou pode ser que alguém ainda vá ter, aquele circuito lá, eu consigo, através de códigos, né, ter o resultado de um circuito daquele, né, que é deslocar bits à direita ou à esquerda. Então, como é que funciona um deslocamento? Né? Então, eu tenho um deslocamento para a direita, claro que as setinhas estão apontando para a direita, né? E para a esquerda, as setinhas apontam para a esquerda, setinha maior, maior, menor, menor, né? Na verdade, é o maior, maior, menor, menor, não é a setinha, né? Mas representa aqui uma setinha. Então, vamos entender aqui o exemplo. Ó, eu tenho esse carregamento no porte D. O que vai acontecer? Eu vou ter esse resultado aqui, né? Esse é o resultado que eu tenho se eu escrever porte D igual a 0B 00001. Então, é essa saída que eu vou ter lá. Aí, na sequência,
nós executamos um deslocamento no porte D de 5 vezes. Então, esse 5 é a quantidade de deslocamento que eu vou ter. O que vai acontecer? Ó, esse 1 que estava aqui, ele vai deslocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, por isso que ele veio para cá. 5 passos para a esquerda. O deslocamento sempre vai colocar aqui na entrada nível 0. Né? Ele desloca e coloca nível 0. E se tivesse bit aqui, ó, se tivesse bit 1 aqui, outro 1 aqui, eles iam embora. Eles iam sair fora aqui desse registrador de 8 bits. Tá? Se tivesse um aqui. Agora, nessa condição aqui, olha só, na próxima ação, o mesmo porte D, ele vai ter um deslocamento de 3 casas para a direita, né? Aí atualiza, né? Então, por isso que tem esse igual, porte D igual a porte D, maior, 3. Então, o bit 1 estava aqui, né? Aí ele vai 3 passos para a direita agora. 1, 2, 3. Ó, por isso que ele veio para cá. E agora nós temos uma situação que eu vou pegar o meu porte D e fazer o deslocamento de 4 do bit 1. Né? Então, ele vai colocar 4 vezes, ele vai cair nessa posição aqui, ó. Né? Essa posição é o bit 4. Ele vai colocar o bit 1. Né? Esse deslocamento que ele vai fazer. Tá? Então, quando eu dou essa ação de 1 menor 4, ele está deslocando o bit 1 para a posição do bit 4, que é esse aqui, né? Esse aqui é o bit 4. Esse aqui, ó, é o bit 0, bit 1, bit 2, né? Bit 3. Então, ele coloca ó, o nível alto no bit 4, usando essa ação aqui. Então, isso aí é o deslocamento. Agora, com esse deslocamento, a gente cria máscaras de bits. Então, eu posso criar através do operador OU. O que é o operador OU? É a barra vertical. Não é aquela barra inclinada, barra direta e barra reversa, né? É a barra vertical essa aqui. Essa é o operador OU. Então, eu estou fazendo agora, criando uma máscara de bit que se chama 7-bit. Então, para ativar um bit, que é o 7, 7 é ativar um bit, colocar ele em nível alto. Para ativar um bit específico de uma variável ou registrador, utiliza-se o operador OU. Por exemplo, olha, desejamos colocar em nível lógico alto o bit 4 do porte D. O que tem no porte D? Eu não sei. Ó, tem um monte de X aqui. Pode ser 0 ou pode ser 1. Mas com a máscara de 7-bit, no bit 4 eu tenho que colocar 1, independente do valor que tem nele. Né? Então, o bit 4 vai ser esse aqui, ó. Independente desse X aqui, tem que aparecer 1 aqui. Essa é a função do 7-bit. O que eu preciso fazer? Eu faço isso aqui, ó. Porte D igual a porte D ou com essa máscara. Essa é a máscara que vai garantir que esse 1 vai aparecer nesse bit 4 do porte D. O restante eu não sei o que vai acontecer, porque é 0, né? A lógica de OU com 0, ela mantém o dado que estava lá, né? Nos outros X aí. Agora, se eu pôr 1, eu tenho certeza que eu vou ter 1, né? Nesse bit aqui. Então, eu crio essa máscara aqui, essa máscara de bit
com a lógica OU, ela recebe o nome de set bit. E aí eu posso, então, usar agora aquele conhecimento do último slide, que é aquele lá, ó. Olha aqui, ó. 1 menor, menor, 4. Então, vocês já sabem o que acontece com isso aqui. Você vai pôr 1 no bit 4 do porte D. E aí você vai fazer o OU, né? Ó, você está fazendo um OU lógico com o porte D. E você vai colocar nível 1 no bit 4, fazendo esse deslocamento aqui, ó. Então, você escreve porte D igual a porte D ou 1 menor, menor, 4. Ponto e vírgula para terminar a ação. Existe uma forma simplificada para não duplicar o porte D, para não escrever o porte D duas vezes, né? Então, o programador gosta sempre de facilitar, né? Para não ficar repetindo sempre as mesmas ações. Então, ou escreve desse jeito, ou tem a forma simplificada, que é essa aqui, ó. Você escreve o porte D apenas uma vez, coloca a barrinha, que essa barrinha é o ou lógico, igual, e a máscara, né? Então, isso aqui vai se chamar função setBit. Temos o clear. Clear bit. O que é clear? É colocar nível 0. Então, para a gente criar uma máscara de bits para a função clear bit, eu tenho que usar o operador e comercial, que é o AND. É um AND bit a bit, né? Quando é um E comercial, eu tenho um AND bit a bit. Quando é uma barrinha só, no caso anterior, é um OU bit a bit. Então, como é que funciona? Funciona pela lógica AND. Então, eu também tenho um porte D aqui, ó, que eu não sei o que tem. Mas eu quero gerar um clear, tipo no bit 6, ó. Então, eu quero gerar o clear no bit 6. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma lógica E com pelo menos uma entrada 0, né? Para ter 0 na saída e gerar o clear. A lógica E tem essa característica. Se eu colocar em uma entrada 0, a saída vai ser 0, independente da outra entrada. Então, eu crio essa máscara aqui, ó. Então, no bit 6, que aqui nesse exemplo é colocar 0 no bit 6, tá? Fazer um clear no bit 6 do porte D. Então, o bit 6, que é esse aqui, ó, ele tem um 0 aí, ó. E o resto tem que ter 1. O resto tem que ter 1. Tá? Então, se eu pegar essa máscara e fazer a lógica E com o porte D, eu vou ter esse resultado aqui, ó. Eu vou garantir que no bit 6 eu vou ter o clear, o 0. Os outros eu não sei, vai depender do valor que tem em cada um, porque aí a lógica E é com 1, né? A lógica E é com 1. Como é que eu uso o deslocamento para fazer essa máscara aí, né, de uma forma mais simplificada aí? Então, vamos ver primeiro o lado de cá, né? Porte D igual a porte D, e aí eu faço o deslocamento de 6 casas do bit 1. Só que aí, se eu fizer essa informação, o que eu vou ter? Eu vou ter 0, né? 1, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Isso. Esse 1 menor menor 6 vai dar esse resultado, mas não é isso que eu quero. Eu quero o inverso disso aí. Eu quero essa máscara que está aqui, ó. Então, por isso que tem o til aqui, né? Esse til é para fazer a lógica não desse resultado. Porque eu quero essa máscara aqui. Eu quero que tenha o clear, o 0, só no bit 6. O restante vira 1, né? O restante vira 1, aí mantém a informação dos x dos outros bits. Mas o bit 6 eu vou ter garantia que ele vai ter o clear dele, o 0. A forma simplificada
é o port D. Aí vocês vão colocar a lógica, que é o E aqui, né? O E comercial, igual. E repete a função de deslocamento com o til. Til e 1 menor menor 6. Ponto e vírgula que é a ação. Outra máscara de bits que é fazer o toggle, que é inverter, né? Toggle é inverter o nível lógico. Então você vai inverter o nível lógico. Então se é 0 vira 1, se é 1 vira 0, é isso que a gente vai fazer, tá? Aí nós usamos o operador circunflexo, que é o ou exclusivo, hein, na linguagem C. Não é exponencial, é ou exclusivo. Tem linguagem que é exponencial. Na linguagem C, é ou exclusivo. E aqui está a tabela do ou exclusivo, né? Então, quem não lembra do ou exclusivo, quando eu tenho entradas iguais, saídas falsas, 0. Então, aqui eu tenho um conjuntinho de entrada igual e aqui também. Saída 0. Entradas diferentes, saída verdadeira. Então, mesmo caso aqui, eu quero fazer um toggle no bit 5 do port D. Eu quero inverter o nível lógico do bit 5. Tá? Então, eu tenho aqui, o bit 5 está aqui, né? O bit 5 está aqui, do port D, e eu vou fazer o toggle. De que maneira? Eu uso o operador ou exclusivo, ó, com a máscara de alteração. A máscara de alteração é trabalhar com o bit 5, colocar 1 nele. Porque aí eu vou ter entradas iguais. E olha só, entradas iguais vai para 0. Então, esse 1 aqui vai virar 0. Que é esse resultado que eu tenho aqui, ó. E essa máscara é fácil, né? Vocês já sabem criar essa máscara aqui com o operador de deslocamento, que é esse aqui, né? Ó. Aqui está o nosso operador de deslocamento. 1 menor menor 5. Então, eu vou pôr 1 no bit 5. E o resto fica 0. Né? E aí eu vou fazer o toggle dessa maneira. Então, eu escrevo lá port D igual a port D, ou exclusivo, e faço a máscara. A forma simplificada é port D, coloco o operador, no caso aqui o exclusivo, igual e igual a máscara que eu estou criando. Ponto e vírgula. Nós temos mais uma máscara que é para testar o bit. É o teste. Né? Então, o teste de bit, ele é feito utilizando a lógica AND. Né? Então, eu utilizo a lógica AND e faço a operação com a máscara de bits que eu quero testar, né? Para saber qual é o bit que eu vou testar. Por exemplo, ó, temos uma tecla ligada no pino 2 do porte B. Tá? Então, por isso que eu já estou criando a máscara aqui, ó. Estou criando a máscara no bit 2, que esse é o pino 2, né? Para a leitura desse pino, utilizamos o registrador porte B. Então, no porte B tem esse T aqui, que é onde eu vou testar o nível lógico dele. Eu quero testar o nível lógico desse bit aqui. Porque eu tenho um sensor ligado nesse bit aqui, que é o bit 2. Então, eu faço uma operação AND, bit a bit, que é um E comercial, com a máscara, né? A máscara de alteração, que a gente vai fazer essa máscara do jeito que vocês já aprenderam com o deslocamento. 1 menor menor 2 é o deslocamento à esquerda. Então, eu vou colocar nível 1 no bit 2 e vou fazer a lógica E com esse bit. Caso o bit de teste tenha o valor 1, vamos supor que esse T tem 1, o resultado vai ser 1. Caso contrário, vai ser 0, né? Porque eu vou fazer 1 ET.
Se o T for 0, vai dar 0 o resultado. Se o T for 1, vai dar 1. Então, eu consigo fazer teste de bit. Claro que eu vou usar o if, né? Nesse caso, para fazer o teste. Eu vou montar a minha máscara, vou montar a lógica E com essa máscara, e tudo isso aqui vai ser testado no if. A forma simplificada é porte D, E comercial, igual a máscara, né? Ponto e vírgula para terminar. Aqui está o exemplo, ó. Então, eu quero testar o bit 2, vai. Se tem um sensor ligado, um botão ligado lá no pino 2, no R, que seria o RB2, né? Eu testo ele dessa maneira, ó, para testar o bit. Né? Então, eu crio a minha máscara do bit que eu quero colocar nível alto para testar com o porte B usando a lógica E. Né? Então, se for verdadeiro, né? Se essa condição for verdadeira, ele vai executar, né? Essas ações. O que é ser verdadeira? Ser 1, né? Se for falso, se for 0, aí ele não executa esse if aqui. E aí? Nós temos essas máscaras aí, né? Então, quatro tipos de testes que a gente pode fazer. Eu posso criar com esses testes macros. Então, o que é criar uma macro? São substituições de strings. Strings são sequências de caracteres. Né? Então, macros são basicamente substituições de strings. Macros são tratadas pelo pré-processador, por isso que a gente começa com o hashtag aqui, ó, o jogo da velha, né? E criadas em linguagem C por meio da diretiva define. Então, vocês já usam o define para criar os labels, mas vocês podem criar macros de ações. Né? Eu quero criar uma ação, né, com uma macro, eu posso fazer isso. Então, eu vou usar a estrutura também do define, né, e o protótipo dela é esse aqui, ó, define, dá um espacinho aqui, né, nome da macro, dá um outro espaço, e o texto equivalente que vai executar essa macro aqui. A definição da macro vai até o fim da linha. Agora, se você precisar mais linhas, é só ir quebrando com a barra invertida. Então, você cria a macro e vai criando várias ações que você quer com barra invertida, se acabar a linha, né? Ou até para visualizar melhor, né, o resultado dessa macro. Aí você vai quebrando, né, em linhas assim, às vezes fica mais fácil da gente entender a macro. Agora, a ideia é usar essa macro na manipulação desses nossos bits aí. Então, eu vou criar uma macro que eu vou escrever apenas o valor e vou usar o operador aqui, ó, ou igual, e vou executar um deslocamento, ó. O X deslocamento é o bit que eu quero. Então, eu estou fazendo uma macro para 7 bits. Aqui eu tenho uma macro para clear bit. Aqui eu tenho uma macro para toggle. E aqui uma macro para teste. Então, eu crio essas macros e aí eu uso, né, diretamente o valor que eu quero e o bit que eu quero. Então, eu ponho o port aqui e o bit que eu quero para fazer o set. O port e o bit para fazer um clear. O port e o bit para fazer um toggle. Né? O port e um bit para fazer um teste. Então, eu posso criar macros. Um exemplo. Então, nós temos aqui, ó, aquelas 4 macros do slide anterior. Estão aqui. Tem os define para labels, né, que é transformar o pino port DRD0 em apenas L0. Transformar o port BRB0 em apenas B0, né? E aqui eu tenho as macros, né? O que ela vai fazer? Então, olha só.
nós temos o void main. Antes do void main, tem que definir aqui as macros, tá? Tem aqui fazemos o setup. Professor. Setup, entra o laço infinito. Um minutinho só. Aí, ó, depois do laço infinito, no laço infinito é onde nós estamos chamando as macros. Olha só. A primeira macro é test bit. Essa aqui é set bit. Essa aqui é clear bit. Então, aqui nós estamos usando 3 macros, né? Nós não estamos usando a toggle aqui. Né? A toggle nós não estamos usando nesse exemplo. Mas olha só, eu estou fazendo um test bit do bit 0 do porte B. Eu estou fazendo um set bit do bit 0 do porte D. Se não, eu estou fazendo um clear do bit 0 do porte D. Né? Usando as macros que eu tenho aqui. Tá? Então, eu vou escrever no lugar do valor o porte e no lugar do bit, né? Eu escrevo qual que é o bit que eu quero fazer o set, o clear, o toggle ou o teste. Então, esse é o exemplo para uso das macros. Né? Inclusive, pessoal, essas diretivas de pré-processamento podem utilizar à vontade, porque isso aqui não aumenta o tamanho do código executável, viu? Isso aqui vai mesmo, em vez de você, se você quiser criar o seu código escrevendo portd.rd0, em vez de escrever apenas L0, o tamanho do resultado da compilação é o mesmo, não muda. Tá? Essas diretivas de pré-processamento, elas são utilizadas para facilitar a vida do programador, para deixar o código mais claro, né? Então, porque para códigos mais complexos, códigos maiores, né? Então, vai ficando, às vezes, mais difícil a visualização dele. E aqui você está criando uma visualização melhor, né, do seu código usando a diretiva define aqui nesse exemplo. Então, deixa eu abrir esse ponto C aqui. Esse ponto C, aqui é o resultado de uma compilação, né, com microC. Então, ele gera aqueles arquivos que vocês conhecem, né? Eu vou abrir o ponto C aqui, um editor de texto qualquer. Eu gosto do Notepad++. O Notepad++, ele é um editor de texto que ele faz o seguinte, ele vê que o arquivo é .c e ele já usa algumas estruturas de cores, né, para separar funções, constantes, né? Se você abrir lá no Word, dá, só que o Word vai ficar tudo preto aqui, tá? Então, esse aqui, o Notepad++, ele identifica a extensão do arquivo e ele já trata aquele código texto com a cara da linguagem que você está trabalhando, tá? Mas ele não é compilador. Isso aqui é só um editor de texto. Né? Então, olha só, aqui nós temos exatamente aquele exemplo, né? Temos aquele exemplo, né? Que aqui, ó, temos o void interrupt, né? Ele, toda vez que essa interrupção for acionada, ele inverte o bit 2, né, do porte D. No void main, nós temos lá aquele setup da interrupção, que eu tenho que ligar a chave geral, tenho que ligar a chave do periférico e tenho que zerar o flag. Esse PIE não é necessário para esse tipo de interrupção. Temos que configurar o pino lá como entrada, né? O porte D aqui configurado como saída. E olha só, no laço eu tenho essa estrutura aqui, né? O RD0, ele está mudando de nível lógico a cada 1000 milli. Então, o código fica travado aqui, né? Fica aqui invertendo o nível lógico. Como que ele executa essa interrupção? Através da interrupção. Como é que ele vem aqui para o void interrupt? Através da interrupção.
Então, eu tenho lá um botão que vai gerar um nível lógico lá naquele pino 33, que é o RB0. E aí ele executa essa inversão aqui uma vez. Toda vez que eu apertar o botão, ele vem aqui e executa, né? Independente do delay. Eu poderia pôr um delay aqui, bem alto aqui, né? Que não ia acontecer nada, né? Na interrupção. A interrupção ia continuar executando. O que ia acontecer é que o porte DRD0 ia demorar mais para inverter o nível lógico dele. Tá? Então, esse código aqui, vamos fazer um teste nele aqui. Depois eu vou mudar esse tempo aqui também. Vamos só... Então, vocês estão observando que nesse código aqui, eu não tenho o teste do RB0. Ó, vocês estão vendo que não tem nenhum if aqui testando o RB0, tá? Porque eu estou utilizando a interrupção do pino 33 aqui, ó. Né? Aqui em cima, né? Ó, estou usando a interrupção aqui do pino 33, que é o RB0 int. Então, o RB0 está aqui, né? Vamos pegar aquele código executável aqui. Exemplo 1, deixa eu ver. Aula 8, legal. Exemplo 1. Olha só, o L0, ele está ligando e desligando. Ligando e desligando. Às vezes demora para atualizar aí para vocês, tá, pessoal? Para mim, ele está ligando e desligando a cada 1000 mili, a cada 1 segundo, tá? Para vocês, às vezes demora um pouquinho para ele alterar. Aí eu vou acionar a interrupção externa. Eu vou pressionar aqui o B0. Olha lá, pressionei o B0, ele inverteu o nível lógico do RD2, que é o L2. Se eu pressionar de novo, olha lá, inverteu o nível lógico. Pressionar mais uma vez, inverteu. Então, ele responde de imediato, né? Então, ele gera a interrupção, já vai lá e troca, independente daquele delay. É aquilo que eu falei para vocês. O delay poderia ter lá 10 horas lá no delay, né? Vamos até fazer isso aqui, ó. Deixa eu abrir agora o... Então, aquele código está aqui, tá, pessoal? Eu vou acrescentar mais um zero aqui, então ficou 10.000 milli. Vamos compilar. Compilado. Vou fechar o micro C para liberar a memória aí desse meu computador. Vou parar a execução e começar de novo. Então, agora o LED 0 vai demorar mais tempo, né? Ó, ele vai ficar 10 segundos ligado. Vamos esperar ele desligar. Olha lá, agora ele desligou depois de 10 segundos. Vamos esperar mais um pouquinho. Ligou de novo. Ó. Então, ele está travado lá 10 segundos agora. Ó. Se eu pressionar a interrupção, olha lá, eu sou atendido prontamente. Ó, qualquer momento que eu aciono a interrupção, eu tenho resposta imediata. Olha lá. Ele está lá nos 10 segundos, mas aperto a interrupção, tenho resposta imediata, mesmo com o void main travado, né? Então, porque o que eu fiz, esse código que eu fiz, claro que vocês não vão fazer ele, porque é um código que o bloco principal está parado, né? Só se o projeto de vocês usar só ações de interrupção. Ó, depende também, né? Mas a maioria dos códigos vai ter ações lá no laço infinito. Perfeito, essa parte aí. Agora, continuando aqui, eu quero falar do projeto de hoje, tá?
Então, hoje o projeto é de efeitos com LEDs. Então, vocês vão usar a interrupção para trocar os efeitos. Para fazer trocas de efeitos. O circuito é esse que eu estava usando. Vocês vão usar um botão, 8 LEDs e um display. Na verdade, não precisa nem ter vários botões aqui. Então, esse projeto, ele vai ter 4 efeitos. Tá? Então, o primeiro efeito dele... Primeiro, vamos entender aqui os botões, né? Então, o B0, através da interrupção, ele muda o efeito. Então, você vai lá apertar o B0, ele vai para se ele começar no 1, ele vai para o 2, aperta o B0 de novo, ele vai para o 3, aperta o B0 de novo, ele vai para o 4. Né? Por quê? Quando vocês criam laços para esses efeitos, vocês ficam presos nesses laços. Né? Então, vamos ver vamos entender esse primeiro laço aqui, ó, do efeito 1. O efeito 1 é liga tudo e desliga a cada 500 mili. Então, se vocês testarem um botão lá no laço principal, vocês só vão conseguir acionar aquele botão depois de pelo menos 500 milissegundos. Depende de onde está o teste do if. Por quê? 500 milissegundos, seu código está travado. Seu botão não vai funcionar em 500 milissegundos. E é isso que eu falei. Depende onde está esse seu teste. Né? Se o seu teste estiver depois do desligue e do liga, é só depois de 1 segundo, né? Que o seu botão vai voltar a funcionar. Né? O efeito 2 também. O efeito 3, ele demora até um pouco mais, ó, porque o efeito 3 eu tenho 200 mili em cada ação dessa aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.200 eu tenho, né? Porque depois ele volta, esse aqui é o mesmo de cima. Eu tenho 1.200. Então, meu botão não funcionaria, ele ia testar só depois de 1.200 mili, que o meu botão ia responder. Mas você ia ter que estar com o dedo no botão, né? Você ia ter que estar pressionando o botão. Ia ter que estar com o botão acionado. Agora, vocês viram que com a interrupção não tem esse problema, tá? Vocês vão apertar a interrupção, vocês vão ser prontamente atendidos com a mudança aí, né? Porque a ideia é vocês criarem um while para cada efeito desse aqui. E esse while é testado com uma variável. Quando a variável for 1, entra no modo 1. Quando a variável for 2, entra no laço 2. Quando a variável for 3, entra no laço 3. Quando for 4, entra no laço 4. E assim por diante, se tivesse mais. Esses efeitos, eles são naqueles 8 LEDs, tá, pessoal? Que já me perguntaram se tem que montar uma matriz de LED. Não. Isso aqui são só aqueles 8 LEDs. E aqui a representação da mudança do liga e desliga dos LEDs a cada 200 mili. Então, a cada 200 mili, você ligou, esses 2 LEDs estão ligados. Depois de 200 mili, pula para esses outros 2. Depois pula para esses 2. Depois vai para os extremos, depois volta, né? Então, aqui tem um efeito. Esse aqui vai e depois volta, né? Vai tudo e depois volta, vai e volta, né? Esse aqui do vai e volta, se vocês diminuírem esse tempo aí, ele fica mais ou menos o efeito da super máquina. Né? Não sei quem assiste aí a super máquina. Do kit, né? Do kit, isso aí. Então tem aquele efeito lá no capô do carro, né? Na parte da frente lá, né? Então tem gente que chama o efeito super máquina. Esse aqui também, né? O 3 também, acho que depende, né, Então, a ideia é vocês, com a interrupção desse RB0/int, conseguir manipular os efeitos, né? Porque agora, com a interrupção, vocês vão ser atendidos prontamente. Tá? E o display de 7 segmentos também tem que ser usado para indicar o número do efeito que está. Tá? O número do efeito que vocês estão utilizando, né? Naquele momento lá.
Nesse caso, não é necessário usar varredura, tá? Então, vocês viram lá pelo circuito que não tem varredura aqui. Aqui, ó. Eu estou ligando. Agora, quem quiser usar o mesmo circuito lá do laboratório, que tem 2 displays, aí é só ligar o RC4, né? Acho que é o RC4 e o RC5, né? Os dois que controlam lá os displays. Liga um deles e pronto, né? Então, deixa eu ver se eu tenho esse código aí. Eu acho que eu tenho até esse código só para demonstrar aí para vocês dos efeitos. Então, ele entrou no modo 1, ó. Né? Então, ele está aí no modo 1, liga e desliga a cada 500 mili, todos os LEDs. Se eu pressionar aqui a interrupção, ele foi para o efeito 2. Então, o efeito 2 é aquele que inverte, né? Faz tipo um toggle aí, né? Se eu pressionar o 3, ó, o 3 é mais ou menos o super máquina aí. Se diminuir aquele tempo, fica mais bonitinho aí o efeito para vocês aí. Pressionou mais uma vez, ele foi pro 4, ó. O 4 é vai e volta, vai e volta, vai e volta. Pressionou de novo, volta pro 1. Olha lá, voltou pro 1. Então, agora, pessoal, problema de botão, do botão não responder no projeto de vocês, não vai ter mais. Por que não vai ter mais? Porque vocês estão usando as interrupções, né? Usando interrupção, você não trava o seu código. Por quê? Você compartilha o processamento com os outros periféricos. Né? A ideia é essa, é compartilhar processamento com os outros periféricos.